Amados irmãos, a paz do Senhor. Nós começamos agora o livro de Êxodo. E que bênção, né? Como Deus é bom e eterna a sua misericórdia. Este áudio é um áudio de introdução ao livro de Êxodo. Que o Senhor possa conosco estar e nos abençoar de forma muito grande. O livro de Êxodo, ele descreve o principal acontecimento histórico na vida de Israel, que é sua libertação da escravidão no Egito. Ou seja, aquele povo que vai lá e é recebido de forma muito feliz e com muitas honras, porque Faraó tinha muito carinho por José. Ele é escravizado. E Êxodo conta com certeza a grande libertação promovida por Deus quanto ao seu povo. Óbvio que Êxodo não se resume a literalmente você estudar somente esse fato, mas sem nenhuma dúvida que esse fato é com certeza um dos mais importantes do livro de Êxodo. Daí o próprio nome, Êxodo, que significa saída, significa libertação. Veja então, além do Criador se apresentar em Gênesis como aquele que estabeleceu todo o céu e toda a terra, agora em Êxodo, ele se apresenta como um Deus que cuida da aliança que fez com Abraão, Isaque e Jacó. Deus em Êxodo emerge como libertador, como salvador da família pela qual ele abençoaria todas as demais na face da terra. Ele os livrou da escravidão egípcia e nesse processo se fez toda uma nação. Aqui, o segundo grande milagre, porque Êxodo é livro de milagres. O primeiro, a grande libertação do maior império existente na época, que era o Império Egípcio. O segundo grande milagre, sim, pegar escravos e tornar numa grande nação, fazendo assim realidade aquilo que tinha sido prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó. Veja que interessante. Da mesma forma que uma criança, Israel nasceu como nação no Êxodo, cresceu e se desenvolveu no deserto e atingiu a fase adulta na terra prometida. Você já pensou nisso? Eu vou repetir. Tal como uma criança, Israel nasce como nação no Êxodo. Cresce e desenvolve-se como nação no próprio deserto. E atinge toda a fase adulta entrando na terra prometida. Que Deus é este, né? Que Deus é este que fez do deserto todo um caminho e toda a realização de um projeto, irmãos. Que Deus é esse? Assim, o livro registra a origem deste povo e pode ser considerado como fundamental, carta de nascimento do grande povo de Israel. Moisés continua sendo o grande autor, o homem usado por Deus para escrever não somente Gênesis, mas agora Êxodo. E agora Moisés é apresentado a nós. Ele é o principal personagem neste livro, participando de um drama absolutamente épico, que retratou confrontos inesquecíveis com o maior e mais poderoso imperador da época, que foi Faraó. Ao longo de todo o Êxodo, esta obra dramática e fantástica,
Deus demonstra mais uma vez o seu poder. Deus demonstra mais uma vez a sua santidade. Milagres, maravilhas são operadas. Meu amado irmão, o que Deus vai nos abençoar em cada um destes capítulos. E você não tem dimensão de quanto a nossa fé será fortalecida e restabelecida. Agora, por fim, se nós pensarmos por intermédio de Moisés lá no Monte Sinai, o Senhor ainda ensina ao seu povo como se tornar um reino, mas um reino diferente, um reino absolutamente diverso de todos os reinos existentes, porque Deus queria um reino de sacerdotes e uma nação santa dedicada a servi-lo e a adorá-lo. Êxodo 19:6 trata isso de forma muito clara. Israel, então, tinha que se tornar algo absolutamente diverso, nação absolutamente diversa em relação a todas as demais nações. Em Israel prosperaria a justiça, prosperaria a economia, prosperaria as relações familiares, prosperaria todo um povo que se tornaria luz para todas as nações e atrairia, amados irmãos, todos para conhecer a razão. E ao virem a Israel conhecer a razão de tanta prosperidade, conheceriam o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Este era o projeto. E é interessante. Hoje, quando nós olhamos, e estamos em 2020, depois de Cristo, né? Hoje, quando nós olhamos cidades chamadas cidades matrizes, cidades polos, cidades luz, você tem inclusive no turismo uma renda muito alta, porque são cidades que atraem por sua história, por seus monumentos, por sua vida, por sua beleza. Israel seria exatamente isso. Deus chama Israel para que todos os povos fiquem abismados com um povo que, não tendo reis, era absolutamente ordeiro, com um povo que, dividido em tribos, seria absolutamente coeso em sua defesa, com um povo que simplesmente vivendo pacatamente da agricultura e da pecuária, teria na terra prometida simplesmente um manar de leite e mel. Então, a prosperidade, a felicidade, a alegria seria tão grande que as nações viriam a Israel. E quando ali chegassem, perguntariam, mas de onde vem isso? E aí 11 israelitas apresentariam a Torá, a lei de Deus. E vendo a lei de Deus, todos os povos teriam acesso a Deus e seriam abençoados por Deus. Não é um projeto fascinante? Não é um projeto espetacular este? E este projeto começa com uma grande libertação. Continua com a formação de um povo inteiro em um local absolutamente inóspito, que é o deserto. E no deserto, todo esse projeto tomaria forma. As leis seriam escritas, estabeleceriam-se completamente toda forma de adoração e Israel seria luz para todos os povos. Então, obviamente, ao ver hoje, nós vemos que Israel falhou nesse projeto, porque no momento maior de se reconhecer o grande rei, não reconheceram, ao contrário, o mataram, e em razão da sua rejeição, nós nascemos, a igreja nasceu, e hoje nós somos este povo que tem que servir de luz para o mundo e sal para a terra, para atrair todos, não a nós, mas ao grande Deus.
Pastor, mas será que em algum momento da história de Israel isto não aconteceu? Porque estou pensando aqui em Davi. E mais precisamente eu estou pensando em Salomão. Salomão vinham povos de longe, reis de longe, rainhas de longe, ficavam impressionados. Pois é, né, irmãos? Até quando Israel se tornou luz para todos os povos e atraía todos os povos, por incrível que pareça, quem chegava e ficava abismado com Israel não ficava abismado com o templo, não ficava abismado com os sacrifícios, não ficava abismado com a adoração, não ficava abismado com os levitas adorando, ficavam abismados com toda a estrutura que Salomão tinha edificado. Veja que interessante, Salomão conseguiu atrair o mundo para si e não para o único ser que o mundo deveria ser atraído, que era para Deus. A rainha de Sabá ficou impressionada com Salomão. Vinham homens de muito longe para ouvir Salomão falar. Que pena, hein? Salomão perdeu uma grande oportunidade de ele levar o mundo à época a Deus. Então veja, Israel fracassou. Israel fracassou neste grande e absoluto projeto. Não vamos fazer o mesmo, irmãos. Não vamos atrair homens e mulheres a nós. Vamos levá-los ao grande pastor. Sejamos simples ovelhas, a chamar outras ovelhas e levar ao grande e verdadeiro bom pastor. Muito bem. Se nós pararmos e pensarmos, então o livro de Êxodo é essencial nesse projeto fantástico da parte de Deus. Cansado literalmente de toda a humanidade, que era pecadora desde a sua origem, Deus simplesmente escolhe uma família para, através dessa família, levantar uma nação e com essa nação iluminar os povos e atrair todos a eles. Mas eles fracassaram. E Êxodo é um livro essencial neste grande projeto de Deus, porque Êxodo nos mostra como tudo isso começa a acontecer, como tudo isso deixa de ser simples projeto e Deus coloca, com todo respeito a Ele, mãos à obra, e colocando mãos à obra, tudo começa e tudo é absolutamente fortalecido e estabelecido. Então pense comigo, ler Êxodo é fundamental. Entender com muita calma Êxodo é essencial. O nosso amado pastor que vai comentar Êxodo, do capítulo 1 ao 10, ele é simplesmente fantástico, uma leitura calma, tranquila, devagar, com explicação simples, direta, profunda, vai falar grandemente ao nosso coração. De Êxodo 11 até Êxodo 20, nós temos duas pastoras, uma já conhecida. Posso já falar o nome dela, a pastora Romênia. A outra, uma grande surpresa para o nosso ministério. Você conhecê-la exatamente a partir de Êxodo capítulo 11, e uma bênção. E aí, a partir de Êxodo 20, retornam as igrejas que já tinham começado o projeto desde o início. E aí retorna o nosso querido povo de Formosa, com seu amado pastor e seus obreiros, e Êxodo 20 em diante está na mão do querido pastor Arnaud, a quem temos um carinho muito grande e grupo de obreiros da igreja dele. Então não perca, Êxodo será maravilhoso. Eu quero, agora para encerrar, dividir o livro de Êxodo em duas grandes partes, para melhor compreensão, tal como Gênesis. Se você parar e pensar, Gênesis,
Do capítulo 1 a 11 é a história primeira de todas as coisas. Tudo encontra sua origem ali. E a partir de Gênesis 12 até 50, o último capítulo de Gênesis, capítulo 50, você tem a história dos patriarcas. Abraão, Isaque, Jacó e José. E o livro de Êxodo também vamos dividir em duas grandes partes. A primeira parte, escrita como uma narrativa de natureza de prosa, tá? De prosa, é uma história, uma narrativa, uma prosa absolutamente épica, lá dos capítulos 1 a 18, que apresenta Deus como Salvador, libertador, provedor do seu povo. O Senhor salvou o pequeno Moisés da morte nas águas do Nilo. Depois concedeu a ele a melhor educação do mundo antigo. Sim, na corte de Faraó. E nesse ambiente real, e mais tarde, do deserto midianita, Deus moldou Moisés como instrumento dele para a libertação do seu povo. E depois, na hora certa, o Senhor envia Moisés e Arão para enfrentarem Faraó. Sim, Faraó que oprimia os israelitas. Os sinais miraculosos, as pragas enviadas nestes encontros dramáticos demonstram o poder de Deus sobre todos os falsos deuses do Egito, e principalmente Faraó, que era considerado uma divindade encarnada. Você sabia disso? Sério? Divindade encarnada. E Deus, com todas as pragas, salva o povo da escravidão e no Mar Vermelho novamente os salva, novamente com ato poderoso. E assim ocorre toda a grande libertação dos escravos de todo o Israel. E o que é lindo é que Deus apenas não liberta os escravos, como também cuida de cada necessidade deles, não é verdade? Quando os israelitas deixaram o Egito, o Senhor simplesmente dispôs os egípcios de forma que eles deram aos israelitas tudo o que queriam. Eles saíram com tudo o que tinham direito. Depois, no deserto, Deus transforma a água amarga em doce. E depois ainda dá maná, ainda dá codornizes, simplesmente caindo do céu. Faz até rocha jorrar água. Sério. Contudo, mesmo com todas essas provisões divinas, Israel ainda estava muito longe de ser a grande luz para todos os povos, e muita murmuração e reclamação você verá ao transcorrer o livro de Êxodo. Muita. A segunda parte do livro, ela vai exatamente do capítulo 19 em diante, que contém uma grande série de leis e mandamentos e instruções. E, obviamente, que Deus estava preparando Israel para ser uma grande nação. Israel não sabia ter poder legislativo e simplesmente, através de uma Assembleia Nacional Constituinte, criar suas leis. O que Deus fez? Já para facilitar, já determinava, Moisés escreveu as leis, ensinando como todo aquele povo iria proceder. Gente, Deus é maravilhoso demais. Deus liberta um povo. Deus cuida desse povo. Deus abençoa esse povo. Deus vai trabalhando no deserto com esse povo. E Deus ainda concede a esse povo um conjunto de leis de tal forma simples que poderiam ser entendidas para que quando esse povo entrasse na terra prometida, pudesse viver. Irmãos, definitivamente Deus é maravilhoso. Ele é, no mínimo, fantástico e extraordinário. Ele é, no mínimo, o Senhor de todas as coisas.
que Deus é esse? Que Deus é esse? De tal forma que quando chegamos no final do Êxodo, você vê simplesmente os israelitas com todo um conjunto de leis para saber viver um do lado do outro. E é assim até hoje. Se não tiver normas, nós não sabemos viver. Agora, pense o que é viver com um conjunto de normas que vem diretamente das mãos de Deus. Você entendeu? Que coisa fantástica! É lógico que se você fizer um estudo das normas anotadas, compiladas, redigidas por Moisés, com todo o sistema normativo de outros povos existentes na época, você vai ver quão avançada era a legislação que Deus deu para Israel. Quão avançada! Mas o mais importante, Deus simplesmente determina que um tabernáculo seja construído no meio do povo. Sabe por quê? Porque Êxodo não fala só da relação, literalmente, de um israelita com outro israelita, mas Êxodo também fala da relação dos israelitas com Deus Todo-Poderoso. Deus queria habitar no meio do seu povo. Deus queria que o seu povo visse a sua glória. Deus então determina toda a construção de um tabernáculo e, falando nisso, me lembro de toda aquela revista que estudamos e foi muito bem elaborada pelo pastor ali de Formosa, com um grupo dos seus obreiros, pastor Amado Arnaud, e que coisa fantástica. No meio das normas tinha como é que se procedia para estar na presença de Deus, porque não se pode, na presença de Deus, estar de qualquer jeito. Né? No meio das normas, se tinha absolutamente tudo que tinha que ser feito, a forma como tinha que ser feito, o dia a ser feito, porque Deus não é Deus de bagunça, Deus é Deus de ordem. E, amados irmãos, ordem é fundamental. Então, quando eu paro e penso em Êxodo, eu vejo quão grandioso é o nosso Deus. Ele nos liberta, Ele nos salva. Com mão poderosa, Ele nos retira do meio da escravidão. E de forma maravilhosa ainda diz, eu quero estar com você, eu quero fazer parte da sua vida, eu quero habitar junto com você e eu quero que você esteja comigo. E aí um tabernáculo é estabelecido, porque Deus sempre quis conosco estar. Pensando nisso, eu me lembro do Novo Testamento. Que coisa fantástica, né? Se você parar e pensar, esse simples tabernáculo um dia deixou de existir e um grande templo foi construído. E se você parar e pensar, infelizmente, não foi dado o devido valor à lei de Deus. Israel viveu de forma absolutamente incorreta e por fazer isso, aquele templo foi destruído. Deus queria habitar no meio do seu povo. Deus habitava em primeiro lugar no tabernáculo. Depois passou a habitar no templo. Só que hoje, depois de Jesus Cristo vir, Deus finalmente se faz presente conosco todos os dias. O nome dele é Emanuel, que significa Deus conosco. E ele hoje habita, não mais em tabernáculos feitos com mãos humanas, mas ele habita em nosso coração e habitará conosco para todo sempre. Incrível isso, né? E tudo isso começa em Êxodo. Então é fundamental, essencial entendermos, compreendermos, porque o Senhor tem muito o que falar na nossa vida. Tal como os israelitas, Deus um dia nos livrou da pecaminosidade do pecado. Tal como os israelitas, Deus um dia nos abençoou com todo lavar e limpeza do pecado. E tal como os israelitas, Deus nos deu a graça de vivermos na presença dele
e Ele viver em nosso meio, exatamente em nosso coração. Então prepare seu coração. Amanhã, terça-feira, começa Êxodo capítulo 1. O que você vai fazer? Leia Êxodo capítulo 1. Leia 1, 2, 3, 4, 5 bilhões de vezes. Depois ouça o áudio e você verá o quanto o Senhor Deus vai te abençoar. Amanhã começamos com um pastor novo, ele nunca participou. Uma benção. Ele fala calmo, tranquilo, tal como eu, pausado, e aí ele sempre dá um tempinho para que a mensagem chegue no seu coração, chegue na sua alma. E quando você sente a mensagem chegando, ele retorna de novo e continua a falar, e a bênção de Deus desce sobre nós. Um grande beijo da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um grande abraço. Aqui, Pastor Gedeon Júnior, agradeço a alegria da sua companhia. E vamos ao Êxodo. Agradeço a Deus pela maravilhosa alegria de compartilhar sua palavra. Agradeço a direção da igreja e a pastora Loide, nossa presidente, pela honra que nos dá. Vamos então ouvir a palavra de Deus. Deus vos abençoe. Amém.